Muito bem, estamos começando mais uma edição do Semana Esportes ao vivo para você aqui pela TV Semana, nesta segunda-feira, hoje é dia 28 de setembro de 2015, iniciando mais um programa, como sempre acontece, às segundas-feiras com o balanço completo aí dos jogos que movimentaram a rodada do Campeonato Brasileiro, em que está cada vez mais com cara de Corinthians. A Corinthians venceu fora de casa, voltou a ter uma boa vantagem, já era boa, ficou ainda melhor, né? De 7 pontos aí sobre o segundo colocado e caminhando cada vez mais para o título brasileiro. O Timão, vamos falar sobre isso aqui, porque afinal o Galo Mineiro perdeu muitos gols, fez até um bom jogo, mas não conseguiu vencer o seu compromisso contra o Joinville. Empatou, o Corinthians venceu e ampliou ainda mais a sua vantagem. Vamos falar também da vitória do Cruzeiro contra o Curitiba. O Cruzeiro venceu bem e começa aí a dar sinais que vai realmente se recuperar na competição. E dos outros jogos que movimentaram a rodada do Brasileirão, tem mais uma derrota do Flamengo para o Vasco. Tá virando freguês, hein? Tem um empate em cima da hora, né, do Palmeiras, né, com o São Paulo. Rogério Ceni fez aí um ato falho, teve um ato falho, melhor dizendo, né, e o Palmeiras soube aproveitou bem e acabou conseguindo empate. Enfim, muita coisa legal, bacana para você a partir de agora aqui no programa, que está começando ao vivo pela TV Semana com Jorge Mendes Magalhães e o meu amigo André Charme, começando com você. André, um abraço, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Léo, bom dia, Jorginho, bom dia a todos aí de casa. Uma rodada mais que especial, né, para uns e triste para outros, mas o futebol é assim, nem sempre acontece vitória atrás de vitória. Vamos que vamos, mais uma semana aí de Semana Esporte. Bom, Jorge Mendes Magalhães, nosso amigo Jorginho também está posto aqui para participar do programa. Jorginho, um abraço e seja bem-vindo. Um abraço, Léo, abraço, André, abraço a todos de casa, né? Como o André disse, né? Uma rodada cheia do Campeonato Nacional, tristeza para nós, né? Atleticano, alegria para o André, cruzeirense, né? Mas é assim mesmo, se o Atlético não pagar o salário lá, não vai conquistar nada mesmo, tem que arranjar um jeitinho, né? Só pode ser salário atrasado, porque em casa que não tem pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Bom, e lembrando que você pode e deve participar ao vivo com a gente aqui do nosso programa. Eu vou trazer o seu recado dentro aqui do Semana Esportes, né, utilizando as ferramentas existentes, que são as redes sociais. Você usa o facebook.com/Léo Baião, facebook.com/Léo Baião, manda seu recado, ou então no zap, né, 9982-9757, 9982-9757, já tem gente participando aqui, já eu trago os recados. Bom, vamos começar então com esses jogos que movimentaram o Brasileirão, né, rodada de número 28, no sábado nós tivemos a vitória do Fluminense no Rio de Janeiro, no Maracanã, sobre o Goiás. A gente tem aí os gols da vitória do tricolor carioca sobre os goianos. O Fred desencantou e marcou, né? Marcou o seu gol. O Scarpa também fez um gol, aliás, foi um golaço, e o Fluminense voltou a vencer e complicou o Goiás, né? O camisa 9 abriu o placar e deu assistência para o segundo gol na vitória por 2-0 no Maracanã. O tricolor dormiu na 10ª colocação e o Esmeraldino esteve em 16º, né, com riscos, inclusive, de ocupar aí a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Fluminense até que enfim vencendo aí um dos seus jogos, né, porque o Fluminense vinha sem vencer já há algum tempo, e o Goiás é o 16º colocado, então, primeiro fora da zona, com 31 pontos ganhos, o Fluminense 12º colocado, com 37. Começando com você, meu amigo André. O Fluminense venceu até que enfim, né? Ufa, o Fluminense que vinha de uma sequência de resultados ruins, conseguiu uma vitória boa para dar uma respirada, né, na competição. Diga lá, André. Verdade, né? O Fluminense está devendo, teve uma oscilação muito grande, troca de treinador, e realmente ontem, no sábado, ele conseguiu aplicar um bom futebol aí, foi merecedor dessa vitória em cima do Goiás, que, como você mesmo disse, dá um alívio aí para o respiro, porque, como diz o vice-presidente de futebol, o Fluminense queria ficar pelo menos entre os 6 colocados no Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Carioca. Como é que é? Como diz o vice-presidente de futebol do Fluminense, a trajetória do Fluminense em 2015 vai ficar pelo menos entre os 6 colocados entre o Campeonato Brasileiro e não tinham a ambição, né, de conquistar o título. Então tá aí, já que ele falou isso no início do Campeonato Carioca, tá aí o Fluminense lutando aí no campeonato para ficar entre os 6 primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas aqui ele está muito mal posicionado, né? Então, na verdade, ele está entre os 12, né? Que é o Pois 12º colocado, você com vê. 37 pontos ganhos, né? Bom, diga lá, Jorginho, Fluminense respirando. Respirou, né? É estranho mesmo, porque a proposta do Fluminense era disputar a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.
Mas teve, né, as controvérsias lá, questões políticas, financeiras. O Fred, né, parece que deu uma escondida um pouquinho dos jogos. Agora o Fred se reacender realmente. Ele é o comandante, sim, ele é um dos líderes, né, dentro dessa equipe do Fluminense, é um ídolo da torcida do Fluminense. Então eu acredito que se o Ronaldinho também, né, entrar em forma agora, começar a entrar nos jogos, começar a dar as assistências, que é o que ele sabe fazer muito bem, e a única coisa que ele pode fazer também é dar assistência, porque ele não tem condições mais de brigar, para marcar essas coisas todas. Então o Fluminense ainda tem mais 10 rodadas ainda do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ainda pode, sim, pleitear algo melhor dentro dessa competição. Porque Fluminense, tem time para isso, né? Fluminense de Fred e de Ronaldinho Gaúcho, né? O criticado Ronaldinho Gaúcho, o Fred também vinha sendo criticado, mas marcou um gol, né? E na medida que os gols forem surgindo, aí a situação vai mudando, né? Porque o atacante vive de gol, né? E o Ronaldinho... Muda o astral também da equipe, né? É verdade. A confiança do próprio volta, jogador, né? Justamente. O Ronaldinho já não vive tanto de gol, vive mais de festa, né? Exatamente. De festas, de confraternizações, que aliás não é ruim, não, muito pelo contrário, é muito bom, né? Puder ter dinheiro para fazer festas, sempre é beleza. O problema é que tem que cumprir o compromisso, cumprir a obrigação também. A vida não é feita Se só assinou o contrato, de diversão, né? O que é tratado não é caro. Se assinou, tem que cumprir, né? Porque é muito dinheiro, né? Que envolve uma contratação de um ídolo como o Ronaldinho, né? Já tá, Então tem que ter responsabilidade, garoto. já tá, Medir o pó e medir a água, né? Como diria o outro. já tem uns indícios aí rodando aí na imprensa carioca que está praticamente aí a rescisão contratual com relação ao Ronaldinho aí. A famosa contratação que deu errado, já começou errada com ele já chegando pedindo férias, né? Eu nunca vi isso, acabou de ser contratado, já chegou pedindo férias, e agora está aí se arrastando no Fluminense. Aliás, literalmente, E né? tem aquela reclamação também da Globo, né? Que agora o vizinho, né? A Globo é um vizinho próximo da mansão lá do Ronaldinho. É verdade, né? Barra da Já foi Tijuca. noticiado aqui, né? Mas não sei se o André tem conhecimento e os de casa, mas a Globo tem um núcleo, né? Que é de gravações de programas, de novela, próximo à residência do Ronaldinho Gaúcho. E numa dessas gravações, a Globo sempre grava 24 horas, né? Às vezes os artistas começam a gravar 2, 3 horas da manhã. E num dia desse passado aí, era 4 da manhã, os artistas não conseguiam interpretar, concentrar para fazer as suas gravações, porque estava rolando uma festa do lado e estava atrapalhando, né, o silêncio lá. Do lado, quem mora é ele, né, o R10. Eis Então, que surge a R10. a né? Globo já deu uma criticada. Abaixa o som, Ronaldinho, senão não tem como gravar as novelas. Aliás, o Ronaldinho não está ajudando a emissora em nada, né? Porque quando transmite jogo pro Fluminense, ele não joga bem, né? Para brindar os telespectadores com a sua atuação. Bom, outro jogo que nós tivemos no sábado também foi a vitória do Grêmio sobre o Avaí. O Grêmio venceu bem. 3 para o Grêmio, 1 para o Avaí. Jogo, claro, também válido aí pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Giuliano, que é ex-jogador do Internacional e agora está no Grêmio, brilhou, né? Marcou 2 gols e o Grêmio venceu o Avaí. E com isso se mantém vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O meia, então, marcou 2 vezes, o André Lima diminuiu e o Maxi Rodrigues fechou 3-1 com um golaço, né? E o Grêmio, então, conseguiu essa boa vitória, melhorando aí a sua condição. O Grêmio está bem posicionado, né? E segue em terceiro, na terceira colocação, portanto, do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos ganhos. O segundo colocado é o Galo Mineiro, com 53, vamos falar do Galo hoje ainda, é claro. E o primeiro é o Corinthians, que tem 60 pontos ganhos e caminha passos largos para conquistar mais um título brasileiro, já que está muito bem posicionado, está no primeiro lugar, claro, e com uma boa vantagem em relação aos demais colocados, fechando aqui o G4, o Palmeiras com 45. Na tela para você ainda os gols do Grêmio nessa vitória por 3-1 sobre o Avaí. Que belíssimo gol esse último aí do Maxi Rodrigues. André, diga lá. Olha, Léo, realmente o Grêmio está com um bom plantel, joga dentro de casa muito bem, às vezes fora, não consegue repetir o futebol que joga dentro de casa. Foi bom o Grêmio ganhar essa partida mesmo, porque o próximo jogo dele é fora contra o Cruzeiro, sendo que antes ainda vai jogar durante essa semana, né? Durante essa semana pela Copa do Brasil. E o Grêmio favorecendo, o Grêmio pode favorecer o Atlético, mesmo perdendo. O Atlético tem um compromisso difícil contra o Curitiba agora, na próxima rodada. Quer dizer, se o Grêmio perder para o Cruzeiro e o Atlético perder lá, também não vai mudar o resultado da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que o Grêmio foi dominante o tempo todo e mereceu sim o resultado.
Jorginho, diga lá, o Grêmio está se mantendo entre os primeiros, mas a dificuldade maior do Grêmio, a exemplo do que acontece com o Atlético, é conseguir perseguir verdadeiramente o Corinthians, né? Porque o Corinthians é um time de muita precisão. Ele tem aí as suas chances nos jogos, vou falar do Corinthians depois, mas ele aproveita as oportunidades, né? O Corinthians, quando tem oportunidade, faz, e isso está resultando em vitória e, por consequência, né, na boa vantagem. Diga lá. A questão do Grêmio é mais ou menos semelhante à do Atlético, né? O Grêmio não consegue encaixar uma sequência de vitórias. E um time que quer pleitear a primeira colocação, que quer pleitear o título, ele tem que encaixar uma sequência de vitórias. E o Grêmio tem feito boas apresentações nos seus domínios, né, em casa, e tem deixado escapar pontos importantíssimos fora de casa. E às vezes até dentro de casa mesmo, quando enfrenta uma equipe mais encorpada, o Grêmio tem deixado a desejar, né? Então, a questão do Grêmio é mais ou menos semelhante à do Atlético e, com isso, o Corinthians, né? A cada rodada que passa, quando não mantém aquilo que está, ele consegue avançar mais um pouco, o campeonato já chegando, né, nas rodadas finais, faltam 10 rodadas para o campeonato, o Corinthians tem 5 partidas em seus domínios, se vencer as 5, já é o campeão brasileiro. Então, eu acredito que Grêmio e Atlético, dentro desse padrão aí, né, de não firmar dentro da competição com grandes apresentações, vai terminar o campeonato aí, Grêmio e Atlético brigando pelo segundo lugar. Só que, porém, o Atlético pega o Grêmio fora de casa, né? Ou seja, sim, é complicado, e também pega o Corinthians dentro de casa. Então, são essas duas rodadas aí que vai, como se diz, definir o segundo e terceiro colocado aí. Muito bem, bom, vamos fazer a primeira pausa então, primeiro intervalo do Semana Esportes de hoje, vamos voltar já já, com outros jogos importantes que movimentaram a rodada do Brasileirão, e ainda hoje, claro, tudo sobre os clássicos Carioca e Paulista e sobre os jogos de Cruzeiro e Atlético, a vitória cruzeirense e o empate atleticano. Rápido intervalo, já já voltamos.